Boa noite, meu povo da madrugada. Hoje o Insônia para Iniciantes apresenta o Insônia para Cinéfilos Ato 3. E nele escolhemos 3 filmes para vocês assistirem que não fazem parte do grande circuito cinematográfico. Será que vocês conhecem? Vem com a gente descobrir. Então tá, estamos aqui de novo. Ai, do meu lado, Vivi, novamente, Vivi. E aí, tudo bem? Olá, tudo bem? Meu nome é Viviane Lioto, aí para quem está ouvindo a gente pela primeira vez. Sou atriz, sou formada em rádio e TV e uma cinéfila aí da madrugada. E Jay, apresente-se. E aí, pessoal, eu sou o Jay, eu sou ator também, sou jornalista e a gente curte falar de filme, né? Cada um aqui tem um jeitinho. Acho que eu sou um dos mais aleatóriozinhos que tem aqui. E por isso hoje a gente trouxe uns filmes bem diferentes para falar para vocês. E temos o nosso querido Ernesto. As pessoas me conhecem lá do Insônia já para iniciantes, mas sabem que, né? As minhas opiniões são sempre muito diversificadas também. E eu tô aqui para levar essas duas mentes geniais aqui a falar sobre filmes geniais, filmes que as pessoas pouco conhecem, ou conhecem, né? Depende, e querem saber a opinião de outras pessoas, porque como diz o pessoal do Choque Cultura, para assistir, tem filme que você precisa assistir e depois procura no YouTube para saber se você gosta ou não. Porque... Não, aí não vale, né? Aí não vale. Porque, tipo assim, eu assisto um filme e eu não tenho certeza se eu gostei, deixa eu dar uma olhada aqui na crítica. Aí depois você olha a crítica e você fala, pô, não, gostei sim. Você não sabe dar uma digerida primeiro, né? Eu acho que os 3 hoje são assim, inclusive, né? Sim. Você precisa olhar a crítica dos outros para saber se você gosta ou não. Ou você dá um tempinho para você dar uma digerida, porque tem filme que você tem que dar um tempo para você pensar, meu Deus, o que eu acabei de ver, né? Exatamente. E eu tô tendo a leve impressão, assim, né, dos episódios aí que a gente já gravou e o que a gente vai gravar hoje, é que eu tô sempre sendo aquela pessoa que traz a coisa mais polêmica pra roda, assim. Eu tô sentindo isso. Não sei mas por é que você é a rainha disso, dos efeitos sonoros aí. Vamos ver se hoje tem algum. Verdade, vamos ver se tem. Eu acho que vai ter. Né? Se você não sabe do que a gente tá falando, ouça o último. Vai ter, meu bem. Então, qual que é o primeiro filme aí? É o Jay que vai falar. Como sempre, a gente segue a ordem do primeiro episódio. Um dia a gente vai mudar porque a gente é aleatório, mas hoje é gostoso escutar o Jay falar primeiro, porque ele fala tão bacana, tão bonito, tão ajustadinho, que depois a gente fica até inspirado. Ou não, né? A gente fica com vergonha e fala qualquer coisa. Ou a gente fica com vergonha e não fala mais nada. Exatamente. Né? Imagina. Eu falo, depois vocês mandam melhor ainda. Para. Cada um tem um jeitinho hoje eu vou de falar, falar. né? É legal, cada um tem uma característica diferente, né? O Ernesto manja tudo, cara. Você fala um filme, ele é uma enciclopédia de cinema. Enciclopédia. Então, o Ernesto divaga, né? Ele começa por aqui, ele dá uma aula sobre, ele contextualiza, ele continua. Inclusive, se vocês estiverem procurando algum filme, vocês lembrarem mais ou menos aí como que é a sinopse, manda lá. Manda lá no Instagram que ele vai olhar, ele vai bater o olho e ele vai saber o que é. Exatamente, eu vou saber o que é. Eu sou praticamente uma mistura de Rubens Evaldo Filho com IMDB. Bom, deixa eu começar aqui então. Eu vou falar de um filme que eu revisitei. Esse filme, depois de uns 10 anos, eu tava com medo. Falei, caramba, quando eu vi pela primeira vez eu achei tão legal. Será que eu vou gostar de novo, né? E eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, eu falei dele pra muita gente e ninguém nunca tinha visto. Aí eu tinha costume de ir à locadora aos fins de semana, depois de chegar da faculdade. Ficava lá umas 2 horas para escolher 3 filmes. Não sei se vocês tinham esse costume também. Era um filme alternativo, um drama e uma comédia. Aí pra geração Z que tá ouvindo a gente aí, tinha um lugar que chamava locadora. A gente saía de casa para escolher o filme. Vocês tinham, gente, esse costume de pegar filme em locadora muito? Eu tenho um histórico imenso de locadora. Na verdade, todo mundo sabe que eu vivi muito tempo da minha vida em Santa Rita do Passa Quatro. E lá a única diversão que eu tinha é ir na locadora toda sexta-feira para saber que os filmes novos chegaram, pô.
né? Nossa, era um evento, cara. Isso era muito bom. Gente, eu nasci no Portão do Cuí. Não tinha locadora. locadora Eu mudei lá. pra Missal. Não tinha? Não, óbvio, nem até Como que hoje. você fazia? Como que você fazia? Porque aí eu mudei pra Missal. E aí, Nossa, eu gente. mudei pra Missal, tipo, com 15, 16 anos. Não, 14 para 15 anos. 15 anos, vai. E aí, Missal tinha locadora. Aí, meu bem, aí foi onde eu virei uma cinéfila. Porque no Portão do Cuí eu assistia, tipo, né, o que passava na TV aberta. E a gente era amigo, né? Eu era amigo do dono da locadora. E ele já sabia o que eu gostava, ele sabia. Ele sempre, Ernesto, chegou um filme aqui que talvez você goste. Sei lá, Curto Circuito 2. Um filme. Nossa, a pessoa tinha os contatos desde criança. Meu Deus. Mas eu fazia outra coisa bizarra também, que isso aí pouca gente fazia. Que existia um lugar na Liberdade, na década de 90, quando eu voltei para São Paulo, que eles gravavam os filmes nas TVs, tipo, em outros países, e aí era escrito na mão, e eles traziam para vender nessas lojas na Liberdade. Era tipo umas lojinhas que a gente entrava assim, e aí a japonesa tava lá. Então, só que tá tudo escrito em japonês. Eu ficava perguntando que filme é esse. Aí ela falava o nome de um desenho japonês. Eu não sabia o que era. Aí era tipo assim, era tipo uma roleta russa. A gente comprava, custava tipo R$3 cada fita. A gente comprava tipo umas 5 fitas e ia assistindo. Aí às vezes vinha um filme de Kung Fu antigo, às vezes vinha um filme de ação japonês, entendeu? E a gente fazia isso, era bem divertido. Nossa, gente, era muito massa. A gente pegava na sexta-feira, que era pra devolver só na segunda. Só na segunda, nossa, né? Lógico. Fazia exatamente isso. Já pegava de 4, 5. Fita de videogame. Era muito bom, muito bom. Mas enfim, foi numa locadora que eu achei esse filme há 10 anos atrás. E a questão é que eu vinha falando dele e ninguém conhecia. Vivi, quantas vezes eu falei pra você desse filme? Não vou nem falar o nome agora, mas quantas vezes? Muitas, muitas, muitas e muitas. Eu curiosa para assistir, e o Jay não sabia como, porque ele não tinha, e ele só falava, mas não achava, e até antes da gravação desse podcast, eu estava curiosíssima para assistir. Sim, e agora assistam, gente. Agora do que eu tô falando, né? Agora eu tenho a oportunidade, depois de tanto tempo, de apresentar para vocês essa coprodução peruana e espanhola chamada La Teta Assustada. E esse foi o nome que me chamou a atenção lá na sessão de filmes cult, que geralmente as pessoas estreiam muito e dá margem para pensar que pode ser até filme de terror, mas não é, né? A gente falou algumas coisas trash aí no podcast passado, não tem a ver com esse filme, né? E além de tudo, tinha uma questão que me pega desde sempre, que é o espanhol. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por idiomas, e espanhol tá ali no meu coração, né? Tem uma leve queda por isso. Então hoje vamos falar desse filme aí. La Teta Assustada, em tradução literal mesmo, A Teta Assustada, ou em Portugal, foi chamado de O Leite da Amargura. Ele foi dirigido pela peruana Cláudia Llosa e estreou em 2019. Sim. Não, eu ia falar que em inglês também é esse nome, não é? Milk of Sorrow. The Milk of Sorrow, isso mesmo. Em Portugal eles fizeram a tradução literal. Ele é de 2019, né? Ele ganhou o Urso de Ouro no Festival de Cinema em Berlim, no mesmo ano também, além de ter sido indicado em 2010 como o melhor filme em idioma estrangeiro. Por isso que eu achei um pouco estranho, depois ninguém que eu conversava conhecia, né? Então hoje está sendo um dia especial aí. E qual que é o enredo desse filme, né? A trama ela foi inspirada em informações de um livro escrito por uma antropóloga dos Estados Unidos que foi para o Peru e estudou o impacto da guerra civil nas mulheres andinas. É muito interessante. E a partir daí surgiu a nossa personagem principal, a Fausta, que é interpretada aí pela maravilhosa atriz peruana Magali Soler, que aliás tinha sido descoberta pela Cláudia Llosa anos atrás vendendo comida em uma praça e foi convidada a fazer parte desse casting para um trabalho anterior. E era um mundo tão diferente assim para ela, que quando eles disseram para ela que ela tinha que fazer um casting, ela achou que era algum tipo de exame de sangue. Para vocês terem a noção que ela não tinha nenhuma conexão com esse mundo cinematográfico. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? E essa inocência, quando vocês verem, vocês vão ver que é uma personagem muito inocente. E essa inocência da atriz, ela traz vida à personagem Fausta. E o filme começa aí com a mãe dela, uma mulher já idosa sobre a cama, cantando com um tom de despedida ali, uma música que fala sobre estupro, remetendo a quando, durante a guerra e a grande repressão política lá no Peru, foi violada, enquanto ainda estava grávida.
E aí o canto dela dá lugar ao silêncio e a Fausta perde a única pessoa com quem tem mais conexão, já que também tinha perdido o pai dela, que foi assassinado durante esses anos de violência. Então aí nós temos quem? Temos a Fausta, jovem, frágil, quieta, e ela se vê obrigada agora a enfrentar a vida sozinha e tudo que esse mundo exterior tem a oferecer. Porém, com um agravante, ela tem a teta assustada. O que seria essa teta assustada? Né? A gente imagina, que é isso? Né? Será, os mamilos ficam pra cima porque, tipo, são assustados? Como que é? Não é? Eu tão... acho que muita gente deixou de ver o filme pelo título, porque igual tem gente que julga o livro pela capa, eu acho que deve ter gente que julga o filme pelo nome, né? Mas ele tem muito sentido, faz muito sentido. Quando a gente passa a conhecer, faz muito sentido. O que é a teta assustada? Tem gente que acha que é uma coisa só do filme, e não é, tá? É um mito. É uma crença andina sobre uma possível doença ou até uma maldição que dizia que as mães que sofreram violência pelos guerrilheiros enquanto estavam grávidas nos anos de violência armada, que estavam em alta aí na década de 80, transmitiriam durante a amamentação todos os seus traumas às filhas, fazendo-as inclusive ficar sem alma. E a Fausta, nossa personagem principal, acreditava nisso e vivia apavorada, fazendo com que a sua relação com os homens, principalmente, fosse quase nula, sempre com medo de que pudesse acontecer a ela o mesmo que aconteceu com sua mãe. Aí, devido a tudo isso, temos aqui uma jovem com problemas de adaptação, sozinha e com o sonho de enterrar a sua mãe com dignidade no povoado natal. Então aqui nós temos a principal motivação da personagem. De família muito pobre e impossibilitada de pagar o transporte do corpo e o enterro, a Fausta começa a trabalhar na casa de Aida, interpretada aí pela atriz espanhola Susi Sánchez, uma pianista de classe social alta. Então, para evitar que o seu medo de ser estuprada se torne realidade, a Fausta, em sua inocência, ela coloca uma batata na vagina para se proteger, o que pouco a pouco vai lhe custando a sua saúde. É ótimo. Eu faço uma pergunta para vocês. É muito... Pode falar, Ernesto. O que veio na sua cabeça, né? Não, a primeira coisa que vem na cabeça é um tubérculo que a gente sabe que ele brota em lugares úmidos e quentes. Exatamente. Então, provavelmente, ele estava crescendo lá dentro, né? Da PP dela. Exatamente. Né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, meu Deus do céu. Mas imagina aí, o sofrimento, né? A dor. Não, mas aí Exatamente. tem uma questão que me chamou a atenção, é só o medo ou também é a falta de informação? Para mim aqui é a falta de informação, entendeu? Porque ela, além do medo, a solução que ela achou foi essa. Só que é por pura falta de informação. Eu acho que entra uma questão social também, né? Sim, é uma junção de tudo isso. Exatamente, né? Exatamente. Sim, a gente... E é normal, é assustadoramente normal, né? A gente vê ali essa personagem vivendo, né, nesse lugar humilde, enfim, com esta falta de informação. Ela não tem a quem recorrer, ela não tem a quem perguntar, ela não tem mais a mãe. Enfim, ela morre de medo e a solução é essa. Mas qualquer pessoa, né, que tenha um pouquinho mais de informação, até em relação a contraceptivos, enfim, quando a gente pensa em sociedade, não faria isso, né? Acesso ao médico ou dispor, olha, tenho medo disso, isso, vou fazer isso. Alguém fala, pelo amor de Deus, não faça. Mas isso tem a ver com, justamente agora, eu não sabia que tinha sido inspirado num livro de uma antropóloga. Para mim faz todo sentido agora, porque justamente a busca do antropólogo é essa busca por choques culturais que levam justamente a essas coisas, né? Inclusive, esses métodos medicinais que a gente não sabe no filme, acho que não fica... É só uma inocência, né? Acho que o Jay deu uma pesquisada para ver se existia uma cultura realmente de colocar batata na pepeca, né? Parece que não existia. Sim, não, pelo que eu dei uma olhadinha aqui, até encontrei uma entrevista de um apresentador comentando e tal, mas quando eu fui pesquisar mais a fundo, era mais a questão da teta assustada realmente ser, né? Esse mito andino. Mas, porém, aqui, da questão da batata, é mais essa questão da própria personagem do filme e do próprio povoado, né? Porque aí a gente está falando de uma cultura, de um local ali que é muito pobre, inclusive, e querendo ou não, a gente está falando de uma opressão feminina também, porque a gente está falando de um lugar onde sofreu, né? Onde sofreu todo um período de guerra, de guerrilheiros e de militares, inclusive. Então tem toda uma questão aí, né?
E o fato de ela sempre usar calças, né, por baixo ou da roupa. Eu não reparei isso, eu não tinha reparado Sim, isso. Ela tá sempre, ela usa calça, só que quando ela vai trabalhar, ela tem que usar uma saia, aí ela fica com a calça por baixo e arremanga a perna, sabe? Pra não aparecer. É que eu lembro daquela cena que ela foi cortar o brotinho da batata. Nossa, horrível. Imagina o desespero, né? Eu acho que para as mulheres e esse medo do estupro, eu acho que é muito mais fácil vocês relacionarem com isso, né? É muito pesado e é muito real, gente. É que a gente está falando, e aí imagina, tipo, nós aqui em São Paulo, enfim, pessoas que têm acesso à informação, você tem medo. Existem esses absurdos. Cara, imagina essa mulher, essa personagem, vivendo lá onde ela vive, sem ter nem com quem conversar. Né? E esse medo que já vem, né? É o medo de algo que realmente aconteceu, é um medo que vem da cultura, que já a cultura ali, né? O mito já diz que sim, ela já é amaldiçoada. Então, é muita coisa que envolve, né, essa personagem. Sim, tanto que uma das cenas onde a mãe dela falece e elas estão embalsamando ali, né? Elas pedem para somente a filha tocar nos seios da mãe, porque é uma parte ali amaldiçoada. E que ninguém então, pode isso não tá tão longe da gente, não. A gente consegue correlacionar isso aí com um monte de coisa. Muito. Né? Bom, o filme ele não tem tantos diálogos. Ele tem poucos diálogos, ele tem uns planos sequências bem executados, é super bonito, ele é um filme bem melancólico, né? Tem um ritmo bem lento, mas que ele acompanha essa dificuldade de interação que a personagem principal nos apresenta. E, de certa maneira, dá voz às mulheres peruanas, especificamente também, que sofreram abusos de militares e guerrilheiros aí do grupo terrorista Sendero Luminoso, durante os conhecidos 20 anos de conflito interno armado entre 1980 e 2000, e que volta e meia a gente ainda encontra uma outra notícia falando dos abusos desse grupo. Né? Ele é um filme muito delicado, né? A gente estava conversando um pouquinho também sobre esse filme. Você viu muita poesia, né, Vivi? Não, eu falei que para mim foi poesia pura. A estética dele é muito bonito e as dores são cantadas. Para mim, eu achei isso. É maravilhoso. Não, maravilhoso eu reparei muito em todos os planos. Eu acho que tem planos ali. Eu acho que tem um plano específico que eu olhei bem, acho que na festa de casamento ali. Tinha um plano acho que de cima, não me lembro agora, que eu até me chamou muita atenção. Mas os planos também, tipo, quando fecha no rosto dela, que mostra só um olho, depois mostra o outro olho, que ela sempre tá, tipo, de canto na porta, olhando o que tá acontecendo, né? São planos maravilhosos. Aquela diretora tem uma sensibilidade absurda para fazer planos de enquadramento, né? Eu achei bem bonito mesmo. E uma outra coisa... E também uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostei bastante, foi como eles mostram a divisão de classes. Tá. Ela trabalha numa casa, né, de uma mulher rica. E a cena que ela abre o portão, aquele portão imenso, aí ela aperta, né, o negocinho, abre aquele portão, quando o portão sobe, aqui tá outra realidade. É tipo, daqui para dentro é uma coisa, daqui para fora é outra. E eu achei que ficou muito bem dividido, assim, a cena daquele portão levantando e mostrando. Só pela dificuldade que ela tem também de enterrar a própria mãe, né? Porque ela tá totalmente, o filme inteiro ela é preocupada com aquilo, enquanto a família tá celebrando um casamento, ela tá preocupada onde que o corpo da minha mãe vai ficar, né? E aí eu vou deixar no ar essa pergunta aí para vocês, se ela vai conseguir realizar esse sonho de enterrar a mãe dela, né? Ou não, no lugar que ela queria, ou não. Né? O corpo da mãe dela tá sempre no mesmo lugar lá na casa. É assustador. É assustador. Sempre que ela volta para o corpo da mãe tá lá. Claro que tá embalsamado já, mas mesmo assim, né? Tipo, tá lá. É muito triste, né? Tudo muito triste. É muito triste. Sim. Mas alguma coisa... Talvez ele peca um pouquinho, talvez, não faz falta, mas talvez ele peca um pouquinho, não brincar um pouco mais com esse ritmo e não apresentar possíveis surpresas que esse pano de fundo mesmo da história poderia propiciar, trazendo mais emoção para o telespectador, aí, possíveis quebras, toda essa parte da guerrilha. Você consegue perceber todo esse medo dela, principalmente nos quadros onde ela reconhece a imagem ali de guerrilheiros, que causa nela sensações que nem são dela, que são transmitidas a ela e que ela continua mantendo por causa dessa cultura aí também, né? E
Mas é coerente com a linguagem, essa lentidão é coerente com a linguagem que a Cláudia aí, quis trabalhar. Bom, enfim, no meio de tudo isso, tem pequenos contrapontos ali de personalidades com muitos atores que nunca tinham estado na frente de uma câmera, isso é muito legal. Pelo menos 80% de quem está ali, dos atores, nunca tinham visto uma câmera, ou estado ali na frente de uma câmera. Não visto, mas estado na frente de uma câmera. E traz aquela sensação de conexão com a aura do povoado onde ela mora, onde tem casamento, tem crianças brincando, tem montanhas em volta e tudo mais. Agora, tem duas coisas que me pegaram da primeira vez que eu vi o filme e me pegou também agora, né? Primeira coisa que a gente já tinha comentado, mas quando vocês forem assistir, eu quero que vocês prestem muita atenção, é o olhar da Fausta, da Magali Solier. Ela tem uma expressividade naquele olhar, mesmo dentro do próprio vazio que às vezes ela se encontra, e em planos ali, né? E às vezes, se você olha para o rosto dela, aparenta um vazio, mas o olho dela está sempre muito preenchido, uma lágrima leve ali. Isso é maravilhoso. E o 2, que foi uma das coisas que mais me pegou, se não foi a que mais me pegou também, né? Que são as músicas que são cantadas em Quechua, que é uma língua indígena que faz parte de alguns países da América do Sul. E dentro do filme ela complementa muitas cenas e traz a cultura andina e a beleza do som, que canta tanto as dores quanto os prazeres. Eu fiquei muito tocado quando ela começa, eu sempre fiquei muito tocado, né, quando ela começa a cantar. Principalmente aquela musiquinha da sereia. Quando vocês vão ver o filme, vocês vão sentir aí o que ela transmite. Uma porque traz toda uma sensação de pertencimento ao local, né? Então a Cláudia, ela leva muito essa questão de pertencimento. Tanto que quando eles ganharam o Urso lá em Berlim, a Magali, na hora do agradecimento dela, ela agradeceu em espanhol, mas depois ela agradeceu em Quechua. E isso foi muito legal. É a mesma coisa que a gente visse aqui no Brasil, essa valorização um pouco maior dos nossos irmãos indígenas aqui também. Tanto aí na questão cinematográfica, quanto em outras questões, né? Te pegou um pouco também, Vivi, essa questão do som? Muito, um pouco não. Acho que é exatamente as duas coisas que tu pontuou. O olhar dela, na primeira cena, ela já te mata, assim. O olhar dela é absurdo, ela é inexpressiva. Você olha, ela não é uma atriz com expressões, ela não tem expressão. Ela tá sempre com aquele mesmo rosto e transmite muita dor. Agora, gente, o olhar dela é algo surreal. E como o Ernesto disse, a diretora, ela soube aproveitar isso brilhantemente. E as canções, gente, não tem como não arrepiar a alma. Você vê que ela canta as dores. Ela conta, né? Eu acho que ela acaba contando ali a história, contando o que ela está sentindo através da canção. Quando ela canta, como o Jay falou, sim, ela não é uma personagem cultura, que fala, assim, né? Ela não fala muito, não tem muitos diálogos, só que ela te conta tudo através das canções. E isso é poesia, gente, é poesia pura. Sim, e essa questão do Quechua, para mim, foi, assim, incrível. E ela consegue trazer isso de uma maneira muito legal. E só por ela ter essa inocência, ela ter sido descoberta vendendo comida numa praça, né? Não foi nesse filme, mas foi no filme anterior, que ela já tinha trabalhado com essa diretora. Você percebe que tem uma sensibilidade ali diferenciada, né? Seria totalmente diferente se esse filme fosse com 100% de atores profissionais, inclusive na parte de figuração. Então, mesmo na parte de fundo, traz, meu Deus, eu tô ali, né? Eu consigo ver, eu consigo relacionar. E aí, quando toca aquela música, não sei, causa muita coisa na gente, né? Porque a questão dos filmes tem essa questão. Vai muito de acordo com os nossos sentimentos, mas de coisas que a gente já passou na nossa vida, de lembranças que podem trazer, ou de conexões que a gente tem, né? Então, cada um vai ter um sentimento aí diferente. Toca de uma mas forma nesses três diferente. filmes, muito diferente. Mas nesses 3 filmes de hoje é muito legal, porque as nossas histórias preguiças aí, acho que em tudo, vão mostrar o que a gente sente, como que a gente pode interpretar ou não a história ou um roteiro de um filme. Bom, esse aqui eu vi pela segunda vez, mas eu não me arrependi, eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, será que não era tão bom assim mesmo? Quando a gente revê, né, depois de tanto tempo, muita coisa pode mudar. E esse não, eu ainda acho ele maravilhoso, uma poesia incrível. E, por favor, vejam. Vejam, gente. Inclusive, a gente estava falando antes offline,
que os moldes do filme, né, a gente tá até falando que os moldes do filme, ele tem muito cara de filme de festival, né? Muito cara. Muito sim. cara. Tipo, tem os planos, a questão tem temas e subtemas, tem vários layers do filme, né? E ele foi... pode falar. Não, tô falando que ele tem, além dos layers, ele tem a composição de cenas, a narrativa visual dele, tudo. Parece que ela fez um projetinho e falou assim, o que os críticos vão gostar de assistir, né? Tipo, por isso que às vezes peca talvez no ritmo, né? Às vezes. Talvez peca. Porque, tipo assim, ela não pensou muito em como entreter. Ela pensou em como fazer um filme lapidado para ser incriticável, sabe? Sim, a história, o pano de fundo por trás daria possibilidades geniais dela enriquecer esse filme, né? Mas, enfim, ela foi por esse caminho aí, e a gente falando de crítica, ele foi um pouco criticado, mas pelos próprios peruanos, assim, né? Que é a mesma questão de quando a gente fala de filme brasileiro, etc. Então, porque eles trazem à tona um tema que muita gente queria esquecer, que é forte, né? Porque a gente tá falando aí de estupro, né? Do feminino e de todas essas questões, e de mostrar a pobreza, que é aquela mesma discussão que se tem aqui no Brasil, de retratar a realidade, enfim. Mas ele é um filme que traz muita magia, traz tristeza, não sei, mas ele tem uma conexão muito legal com quem assiste, porque você sente o que é Fausta sente ali, porque é muito triste essa questão da pobreza e de como tem essa divisão de classe social, enfim, apenas vejam. E eu sou uma pessoa que não me incomodo nem um pouco com filme lento. Só me incomoda quando ele é um lento que não me conta nada e aí começa a me irritar, né? Porque eu tô vendo isso pra quê? Mas esse é um filme que ele não me incomoda, né? Eu vejo vocês falando isso, de poderia ser mais. Eu acho que a forma com que ela resolveu contar, a forma toda com que ele foi construído, isso me ajuda a entender. Ao invés de, poderia ser um pouquinho mais rápido. Eu não tenho essa sensação, então, não nesse. Mas eu sei por quê. Na verdade, existe duas formas, né, de você contar a história, tá? Ali, tô falando pra quem tá assistindo. Existe a narrativa do filme, existe a narrativa visual. A narrativa visual, você não precisa de diálogos toda hora. Mas se as imagens são bonitas e elas estão dizendo alguma coisa, você consegue segurar. Você assiste tranquilamente. Me conte algo. Exatamente, me conte algo. Não você vai ver, como. Às vezes pode estar. Às vezes tem. Aliás, é muito característico em filme, justamente esses filmes que tem característica de filme de festival. Câmera parada em um objeto durante muito tempo. Mas às vezes é bonita aquela cena. Aí você fala, beleza, mas tá ótimo. Pra mim tá ótimo, tá contando alguma coisa. Porque, inclusive, meu filme tem uma questão dessa, né? Ele diz alguma coisa, justamente aquela cena parada. Exatamente. E vai embora, sabe? Então tem isso. Agora tem filme que é parado e a imagem também não diz nada, aí é tenso mesmo. É isso. É isso. Então agora vamos com o mais polêmico, talvez, do dia? Não sei. Para variar, né? Não só o mais polêmico, mas também o mais bizarro, provavelmente. Gente. Não, as pessoas acham que teta assustada é uma coisa e batata na pepeca é uma coisa bizarra. Vocês vão ver agora. Vocês querem ouvir coisas bizarras? Bora lá, gente. Eu vou trazer aqui um filme polêmico, tá? Tenho certeza que ele vai dividir opinião aí. E vamos falar sobre ele. E vamos com tudo, gente. Porque quem não assistiu, eu tenho certeza que vai assistir pela curiosidade. Que seja, mas vai assistir. Bora lá. Pegar um calmante primeiro? Uma aguinha, tem um... Uma aguinha, um calmante pra colocar aqui. Eu acho que não. Eu acho que, na real, a gente podia tomar, uísque todo mundo. Boa. E aceitar isso aí. Uísque, viu? Porque esse também é engraçado, o paralelo que eu vou fazer, hein? Choques de realidade. Esse é um choque de... É basicamente isso. Gente,
Para cinema, você tem que cair em empirismo, não tem como. Você aceita e deixa acontecer. Cala a boca e deixa rolar, né? Exatamente, deixa acontecer. Fiquei nervosa. Brincadeira, gente, nervoso, vocês vão ficar assistindo. Mas, enfim, vamos falar agora, bom, filme que eu trouxe hoje, chama Pink Flamingos. Ele é um filme, Ernesto Jarry, ele é de 1972. Tá? É um filme americano, um filme de baixo orçamento, né? Ele foi escrito, produzido e dirigido por John Waters. E ele foi lançado no circuito underground e virou um ícone do cinema bizarro. Né? O gênero dele é comédia horror. Só que não é comédia horror, é comédia horror B. Né? Mas ele também é visto e classificado como exploitation, né? Que é o cinema mais apelativo e de baixa qualidade. Bom, não, essa coisa de colocar gênero, a gente podia até falar sobre isso em algum momento, de colocar gênero no cinema. Isso daí é uma questão de venda, né? Como você vende o filme. Mas a gente sabe que o cinema gênero, esse daí pra mim não precisa ter gênero, né? Por exemplo, Lateta ele Assustada é degenerado mesmo. Degenerar. Na verdade, esse é o tema do filme, né? As pessoas mais degeneradas do mundo, não é isso? Então, quase. Vamos lá. Bom, enfim, né, o diretor, além de cineasta, né, ele é ator, né, escritor e jornalista. Olha lá. Né, e ele teve destaque na década de 70, né, por esses filmes, né, os filmes cult do gênero, aí ele traz o gênero trash transgressivo. Porque ele é um filme, realmente, Pink Flamingos, ele vai além, né, disso que a gente está acostumado como filme trash. E ele também escreveu uma sequência, né, do filme, chamada Flamingos Forever. E a trama ela se passaria 15 anos depois dos acontecimentos de Pink Flamingos. Mas o projeto não foi para frente porque duas atrizes faleceram, né, a Divine e a Edith Massey. Isso da década de 80. Mas uma outra obra dele, que também é bem conhecida, é Problemas Femininos, de 1974, que também tem essa mesma pegada de Pink Flamingos e é praticamente o mesmo elenco. Mas aí a questão que entra é, que pegada é essa? Né? Qual é a pegada de Pink Flamingos? É o bizarro? É o macabro? É o chocante? Repulsivo? Perturbador? Mórbido? O que é? Na verdade, você pega tudo isso aí, né? Mistura tudo, pega mais um tiquinho de coisa e tcharará, temos Pink Flamingos. E vai dividir opiniões, disso eu tenho certeza. Mas vamos lá, do que se trata essa trama? Né, o filme ele começa com uma narração, né? Um apresentador, enfim, é alguém que está falando de dentro dos estúdios Dreamland. E ele começa já cumprimentando os cinéfilos, tipo, olá, cinéfilos, tudo bem, blá, blá, blá. E aí ele ele começa a nos contar dessa personagem, tipo, quem ela é, onde ela mora, né, por que eles estão falando dela. E aí a câmera, ela vai mostrando, né, tipo, a casa, assim, do lado de fora. Enfim, ele vai nos ambientando, né, como se alguém fosse narrar a história. Só que isso não acontece. A narração ela tá ali no início só, e depois ela aparece, sei lá, em mais uma cena específica. Já era. Mas o filme, ele traz a trajetória de Divine. E Divine é o nome da atriz na vida real. Que ela tá foragida. Né? Então a Divine ela tá foragida e ela adota o codinome de Babs Johnson. E ela é uma drag queen que vive, né, ou se esconde num trailer, assim, bem no meio do nada, com a família dela, que é uma família completamente degenerada. Né, o filho Crackers, a amiga e parceira dela, Cotton, e a mãe, a Mama Ed. E a Mama Ed, ela tem problemas mentais, e ela passa o tempo todo dentro de um chiqueirinho para criança, sabe, esse chiqueirinho de madeira para criança? E ela tem uma certa paixão, digamos assim, por ovos. Então, ela passa o tempo todo ali dentro, comendo ou pedindo ovos. Tipo, eggs, agora eu vou cortar. Já ia pedir já esse som. Eggs, my eggs. Faz a voz, Viviane. Mas assim, my eggs. Como que é, Ernesto? Como que é? Eggs, my eggs. Eggs, my eggs.
E ainda pergunta onde é que tá o cara dos ovos, né? É bizarro, né? Começamos por aí, mas isso é só assim, tipo, a primeira cena, gente. Então vocês já Suave, entenderam. né? Suave. Vocês já entenderam que aquela mulher ali, né, tá pedindo ovos. Mas, enfim, a Divine, ela atingiu o grau máximo de fama nacional e internacional como a pessoa viva mais podre, ou em algumas outras traduções é a pessoa mais sórdida do mundo. E esse, por incrível que pareça, é um título muito almejado. E aí que entra a dupla rival da Divine, que é o casal Connie e Raymond. E este casal decide lutar pelo título. Né? Eles acham inadmissível não serem consideradas as pessoas mais sórdidas do mundo. E é quando começa o Festival de Bizarrices, porque se instala uma guerra politicamente incorreta para ver quem consegue ser o mais escroto, o mais podre da história. E a narrativa é basicamente essa, né? A disputa por podridão. E o diretor, com certeza absoluta, não mediu esforço nenhum para mostrar as coisas grotescas, se é que grotesco é a palavra ideal, né? Por quê? Porque aí a gente começa a listar algumas coisinhas, né, que entram no filme. A gente pode botar aí na lista. Tem cena de assassinato, cena de zoofilia, estupro, canibalismo, coprofagia, incesto. Peraí, esse último que você falou, o que é? Coprofagia, que tem um outro nome também, que são sinônimos, que é a pessoa que come fezes. Exato, tá. Só para deixar claro. Então, é gente que come cocô, seja cocô de gente, seja cocô de bicho, então a pessoa... Que não é cinematográfico, viu? Não é cinematográfico. Que é real. Isso, inclusive, para quem for assistir, tem a versão completa e o diretor deixa bem claro que isso foi filmado e ela realmente comeu. E você vê porque é uma cena sem cortes, tá? Então, você vê o cachorrinho tá ali passando, ele para, vai fazer um cocôzinho, ela vai lá, pega o cocôzinho ali ainda quentinho e come. E aí a gente tem, inclusive, a reação dela. É super, super bacana. Enfim, incesto, maus tratos a animais. E aí, inclusive, vem uma cena, né, que para mim, pessoalmente, passou dos limites. Porque o Cracker, né, o filho, ele mata uma galinha esmagada durante uma cena bizarra de sexo e zoofilia. Né, ele pega a galinha, ele coloca a galinha entre ele e a mulher, né, que ele tá transando, e ele esmaga a galinha durante o ato. Tipo assim, essa é uma cena que pra mim não tem nem como, essa não tem como nem como defender. Não tem. Sei, não tem como pra defender. mim, exatamente, foi uma cena desnecessária, ela passa muito, muito de todos os limites, né, até pelo fato, gente, matar, maltratar o bichinho dessa forma, pra mim isso não dá. Só que o diretor ele tem uma opinião muito bem formada sobre isso. Então ele, no final, inclusive, desse, né, ele conta como foi gravado, ele dá a opinião dele em relação a isso. Mas, enfim, né, o filme é isso. Ele é formado por inúmeras cenas e situações chocantes e mórbidas. Mas deixa eu perguntar, qual que é a opinião dele? Você não falou a opinião. Então, eu ia deixar no ar, mas enfim, gente, eu transcrevi o que ele fala. Fala aí, então. Ele diz assim, ele diz que ele foi criticado, né, pela cena da galinha, só que ele fala aqui, ele diz assim, eu como carne de galinha, e eu sei que ela não caiu no prato porque ela teve ataque cardíaco. E eu sei que a gente compra de alguém que acabou de matá-la. Só que aí ele enfatiza o que me deixou mais abismada e enfurecida. Ele diz que melhoraram a vida da galinha colocando ela num filme para ser fodida. E logo depois de gravar a cena, o elenco comeu a galinha. Então ela não morreu em vão e ela foi feliz em vida porque ela foi fodida. Entendi. Gente, juro, perturbadíssimo, né? Vamos combinar. Perturbado, cara. E, inclusive, tipo, não é uma opinião perturbada, né? É uma opinião raivosa isso aí, eu tô achando, viu? Eu acho que encheram o saco dele e ele falou assim, vou falar qualquer merda aqui que se foda. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, viu? Porque a cabecinha dele era, não sei, eu tava vendo uma entrevista. Eu tava vendo uma entrevista com ele.
Aí ele tava falando, acho que foi no 25º aniversário aí do Pink Flamingos. Acho que foi em 1997 que ele tava dando essa entrevista, né? Aí ele tava falando um pouco dele sobre as inspirações que ele teve para fazer esse filme. Aí ele falou que ele se inspirava em filmes que ele via no drive-in antigamente, né? Tem coisas que tem a ver com o filme, com filmes com coisas sobre acampamentos nudistas, filmes gore, ele também se inspirou. Colocou Bergman aí no meio também. Claro. Tinha que colocar. Se ele não coloca, enfim, né? Tá bom, então. É tudo a ver, tá certo. Então ele falou que tudo que tinha de extremo, ele pegou a inspiração, né? E aí ele pegou tudo isso e fez a versão dele. Só que teve uma atriz que ele queria colocar fogo. Eu queria colocar fogo no cabelo dela. Mas ela perguntou, mas como que a gente vai fazer essa cena, né? Eu vou colocar fogo na sua cabeça. Vou colocar fogo na sua cabeça. Daí ela não quis, obviamente. Ela falou, não, mas a gente apaga depois o fogo, taca água, alguma coisa assim. Acho que ela, né, querendo viver. Aí se negou a fazer isso, mas você vê que ele tava ali, né, disposto a fazer um monte de coisa. Mas é aí que eu falo de novo. A atriz se negou a fazer, não fizeram. Os atores que estavam ali estavam dispostos, estavam ali aceitando a proposta. A galinha não tava, velho. Ninguém perguntou pra galinha. Mas é engraçado isso. A galinha foi morta ali. É bem forte a cena, eu lembro. Que eu tomei a primeira quando eu vi. É horrível a cena. Só vê aquele sangue espirrando. É horrorosa a cena. É bizarro. Eu tenho certeza que muita gente deve ter parado até de ver o filme quando chega numa cena assim, que dá aquela, né? Eu vou contar uma curiosidade pra vocês. Agora você falou cabelo queimado. Eu fiz em 1993 e 94, eu participei de produções de filme trash aí, né? Dois longas, que um chama Caçadores das Trevas e o outro chamava Força X A Missão. A gente pode linkar o trailer do Força X A Missão que eu tenho aí, né? A gente gravou em VHS. E Caçadores das Trevas tinha cena de poder e tal, e botando fogo na galera, e tinha uma das criaturas das trevas que tacava a bola de fogo. E aí o diretor do filme, Peter, que já morreu, é Washington Pires II, ele era tipo um gênio, igual o nosso amigo John Waters aí. John Waters. Ele decidiu que a bola de fogo devia pegar na cabeça do ator. E para fazer isso, ele tinha que botar fogo na cabeça do ator. O ator falou, de forma alguma. Eu falei, então eu vou fazer para você ver que não tem perigo nenhum. Ele meteu o álcool gel na nuca dele. Morreu, no caso, por isso ele está morto, né? Não foi aí que ele morreu. Mas a cena ficou maravilhosa, porque o câmera começa a rir e balança a câmera. Porque pegou fogo na nuca dele, pegou fogo no cabelo, começou aquele cheiro de cabelo queimado, e a galera dando tapa pra apagar na cabeça dele. Gente do céu. Maravilhoso. Então, hoje eu tenho muito orgulho de ter participado disso. Formou como vocês podem ver, me formou na minha opinião cinematográfica, né? Não é? Qualquer dia eu vou fazer o seguinte, qualquer dia eu vou dar pra vocês para assistirem inteiro o Força X, A Missão, que tem 2 horas e 15 de duração. Por isso ele chama A Missão. Exatamente. Caso, né? E vocês vão ter que assistir, a gente vai ter que conversar aqui sobre esse filme que eu produzi e participei como ator. Em 1993. Vamos então, vamos ver. Já manda vamos agora, criticar, né? vamos ver. Já manda que eu quero ver como aí que a gente começa a criticar as atuações. Maravilhosas. Eu mando depois a gente conversa sobre isso. Continuando sobre mas você falou disso aí, eu sou super a favor de ter colocado o diretor no lugar da galinha. Pois é. Eu também. Vamos ver se estourava o pescoço dele. Se... Mas enfim, gente, né? Vamos lá. O filme, né? Ele não é um filme de horror sem objetivo, tá? Na verdade, ele vem contra os limites visuais impostos por Hollywood, né? Ele vem contra o que estava sendo produzido. Então, ele expõe tudo aquilo que é inaceitável socialmente, moralmente. E uma coisa importante é que ele vem como reflexo da contracultura sessentista, né? Ou seja, ele é um porta-voz da contrariedade das normas e padrões, né, que eram estabelecidos pela sociedade. Dá pra, nessa época, o Dogma 95 não é dessa época também? Putz, não lembro. Porque o Dogma 95 também tem essa... Ou será que é de 1995, né? Mas não... Mas eu não enfim, lembro. né? Ele tem... Sim. Mas tem esse contexto político importante. Tem. Que inclusive muitos jovens. O Dogma também tem cenas de pornografia explícita, né? Vocês lembram? Tem, o incesto, né? A mãe... Não, mas explícita que eu digo tem close de
Pepeca e Pipi se penetrando ali, close. Como se fosse, no Dogma tem isso aí. Que também é questão de contracultura do cinema, que eles fazem sem luz e tudo mais, até tem toda uma questão. Mas enfim, continua aí. Só pra falar que essa época realmente tava em alta pegar pesado, né? Nessas muitos jovens dessa época, né? Talvez não fosse um grupo tão grande, mas muitos jovens encontravam gosto nesse tipo de filme, né? Tipo, como Pink Flamingos, por exemplo. Então, se ele traz isso como objetivo, com certeza ele alcançou isso muito bem, né? Mas, enfim, falando dos quesitos técnicos, né? Aí ele deixa, tipo, muito a desejar também, né? Tem erros absurdos de continuidade, a fotografia é câmera na mão, então são uns enquadramentos tortos, a câmera balançando, ele não cuida, tipo, absolutamente nada da estética do filme. Então, ele é um filme mal organizado, ele é um filme mal editado, e tem um excesso de informações visuais, assim, tipo, tanto de cor quanto de cenários, figurinos. Você vê que é tudo muito simples, é tudo muito precário e muito extravagante ao mesmo tempo. Então, eu tenho um cenário que é um quadradinho, eu vou botar tudo que eu posso nele. Então, é muita cor, é muita flor, é tudo em exagero, tudo em excesso. Só que aí veio uma coisa que me surpreendeu, a trilha sonora. Eu gostei muito da trilha sonora, só que ela também é mal organizada, né? Tipo, do nada, eis que surge uma musicona lá, mas enfim, eu gostei da trilha sonora. Mas ele teve um orçamento de quê? O orçamento dele foi de uns 10 mil reais para fazer esse filme. Foi exato, dólares no caso, mas foi. Dólares, desculpa, né? 10 mil dólares, isso. Mas a impressão que dá é que é tudo meio aleatório, assim, sabe? Feito de verdade. O objetivo era chocar, né? E esses excessos ou essas coisas aleatórias, elas vêm ainda mais para causar esse incômodo. Ela vem como, né? Vem para, olha, não tá legal assistir o que você tá vendo, então toma mais um pouquinho aqui, deixa eu te deixar mais incômodo fazendo desse jeito aqui. Só que aí a curiosidade, né? E vem as curiosidades. Por quê? Os atores não são atores. Então não tinha ator, ele não tinha nem verba para pagar ator. E era um grupo de amigos e pessoas ali conhecidas do diretor que abraçaram a ideia. Né, a personagem Divine, inclusive, ela era, né? Faleceu já, mas é uma drag queen chamada Divine. Né? E ele não teve apoio, né? Então era realmente tudo muito precário. Inclusive as gravações, elas foram interrompidas diversas vezes porque ele não tinha grana para gravar. E aí ele conta que o trailer, né? O trailer que fizeram, o trailer que usaram para vender o filme, foi feito sem nenhuma cena do filme. Por que será, né? Então, para vender o filme, ele não pôde usar nada do filme. Eu achei isso super incrível. Mas, gente, essa é uma obra que é o 880. Há quem ame, há quem odeie. Há quem acha uma obra-prima cult e quem acha um verdadeiro lixo. Mas quem assiste jamais esquece. Ele é um filme extremamente provocativo. Só que aí eu deixo algumas questões no ar, assim. Qual é a sensação que ele te causa? Ele te causa repulsa? Incômodo? Talvez ele gere prazer? Satisfação? Ele te provoca uma catarse? Com certeza, de alguma forma, ele vai atingir. E a questão é como e por quê? Exato. E aí eu deixo o desafio aí pra galera que tá aí acompanhando a gente, tá ouvindo aí na madrugada. Eu quero que vocês assistam Pink Flamingos e deixem os comentários aí, contem pra gente como foi que ele te tocou. Porque eu acho que ninguém sai, cara. Ninguém sai ileso. Não tem como, né? Mas eu acho que ele é o tipo de filme, assim, que, tipo, quem gosta não fala muito. Tem muito a ver com aquela questão de quem é você quando ninguém te vê, com coisas que, né, que vão te provocar alguma coisa, mas que você não quer que saibam. Né? Então ele é bem... Tipo assim, putz, eu amo, eu faço isso, mas... né, o rapaz escutando aqui agora, nossa, ela falando essa parada da galinha, eu fiquei com uma bela de mereção nessa cena. Cara, tu acha que não? É óbvio, gente, é óbvio. Mas eu acho que também tem uma coisa muito importante sobre isso aí. Não sei se foi nesse podcast ou no outro que eu falei, que eu tive um professor na pós-graduação, o Luciano Mariucci, que era da USP. Ele deu aula de poética visual para mim. Que aí que eu estudava toda a questão da videoarte. A videoarte tem uma proposta
interessante, que é assim, não só videoarte, mas essa questão da arte em si, essa arte que é menos pragmática, assim. As pessoas, é um quadro. Quadro é arte. Tem gente, inclusive, que nem, enfim, não aceita outro tipo de arte que não essas clássicas. Você pega tudo que você acha que deve fazer e joga pro mundo e deixa o mundo descobrir o que é. Entendeu? E aí, quando fica mais confuso, quando fica caótico de ninguém tem a mesma opinião, significa que o cara conseguiu fazer o que ele queria fazer. O objetivo foi alcançado. O objetivo foi alcançado. Por quê? Porque ele criou uma coisa indefinível. Indefinível, ou seja, é arte pra ele, saca? Então, e aí ele se sente gênio e enfim, né? A gente sabe que... Não tô criticando, não. Tô falando que eu acho que, tipo, tem aí um toque de genialidade, sim, ou pelo menos de muitas bolas, né? Muitas coragens pra fazer um filme desse. E jogar no mundo. E eu tava lendo sobre o outro, que é esse Problemas Femininos, e uma coisa que é bem clara, assim, que é, tipo, digamos que a conclusão, é que Problemas Femininos, assim como Pink Flamingos, foi mais um dedo enfiado na xoxota da sociedade. Olha aí. Mas por que xoxota, gente? Porque problemas femininos. Entendi, tá bom. Então tá ótimo, né? Gente, você quer falar mais uma coisa tem disso só aí? essas, né? Fala de camisinha que come a não sei o quê. camisinha assassina, Agora, né? Gente. Eu não queria dizer, mas esses dois filmes... Fui eu que sugeri também o Pink Flamingos, né, Vivi? Não, eu tinha sugerido verdade. antes, aí você só me... Só reforcei. Mas eu sei por quê. Orelha. Eu sei por quê. Foi porque no podcast passado, Vivi falou que camisinha assassina, ela pensou muito no Ernesto. Não faz sentido. Aí, como uma vingança, ele falou assim, deixa, vamos ver então o que ele espera. Foi revenge total, gente. Não, mas tem vários porque meu sobrenome é italiano, e o personagem lá é italiano também, pá. Tem tudo isso aí. Claro, tem tudo a ver, gente. Igualzinho. É igualzinho. Mafioso. Enfim, né? Enfim, eu acho que dito falado desse filme aí, agora a gente vai pro filme mais normal dos três. Agora vem o respiro, né? Respiro. Agora E, justamente, gente, acabou. e eu escolhi esse filme para falar por uma situação bizarra. Na verdade, tipo, eu lembrei desse filme porque esse é um dos filmes aliás, muitos filmes que passam pela tradução no título, né? E eles têm que fazer uma adaptação no título. E aí, eu acho que quando os executivos assistiram aqui no Brasil o título, o filme, eles ficaram realmente confusos do que é esse filme. Então, as pessoas ficam de cara. Eu acho que isso daí é um thriller erótico. Daí eu falo, não, isso é um drama. É um drama com coisas eróticas. Mas é erótico mesmo? Porque é baseado, tem coisas de livro infantil e tem tipo um subtexto. E aí fica bizarro, entendeu? E aí eles deram um infeliz nome de Provocação. Puta, que nome infeliz, velho. Muito ruim, né? Ficou muito ruim. Ficou. Eu acho que eu tenho certeza que foi na tentativa de vender o filme. Tipo assim, vamos colocar Provocação, porque tem eles se focaram, eu já vou falar no caso do menino, eu até anotei os nomes porque eu tô péssimo com o nome. É Ted, né, o nome do menino? Não, Ted é o nome do... Ed. É o Ed. Ed. É o Ed, ele tem um caso com a Kim Basinger no filme. Uhum. E isso é muito, né? Tipo, putz, será que eles falaram assim, vamos pegar isso aí e vamos colocar pra vender o filme, essa relação? Inclusive, se vocês assistiram o trailer é isso, tá? O trailer passa muito a questão do tipo, um menino que chega na relação e come a esposa do cara. É isso. Ou seja, eles reduzem o filme a isso pra tentar vender. Me lembrou um filme muito né? ruim que eu assisti, que eu vou fazer vocês assistirem, mas é muito ruim. Vai fazer o quê? Ninguém me obriga a nada. Ninguém me obriga a nada. Meu bem. Mas enfim. Eu assisti um filme muito ruim e me lembrou muito isso, e não é. Então, aí é que tá, não é. Né? Mas o nome original do filme, The Door in the Floor, cara, é um desperdício não ter usado esse nome. Eles podiam usar o nome A Porta no Chão, em português. É um nome poético. É claro que ia vender para outro público. Não ia, o público que estava esperando ali uma coisa mais erótica não ia assistir. Mas então eles tentaram falar assim, não, acho que a gente vai pegar mais aqui. E assim, e tem uma rima visual no filme,
que tem toda essa questão da porta no chão, tem a metáfora da porta do chão, tem inclusive várias metáforas. A metáfora é incrível. Mas tem coerência, né? O filme é coerente com o que acontece no filme. Exatamente. Eles só destruíram isso. Provocação. O que tem de provocação ali? Mas enfim, não tem. A provocação você entra ou não entra na porta? Pois é. Mas tem até uma menina que fala que a criança tá no útero e ela desce porque a vagina é a porta no chão. Ela fala isso, é verdade. Tem várias interpretações ali e tem outras, enfim. Mas enfim, o filme ele é de 2005, né? Deixa eu só conferir aqui, que agora eu tô anotando, porque eu faço assim. Ele é 2005, no Brasil, Brasil 2005. Lá fora 2004. 2004. É o que eu falei. Uhum. Eu assisti na Mostra Internacional em 2004, eu lembro disso, e depois assisti no cinema, ou eu ignorei na Mostra e depois assisti no cinema, algo assim. E na época que eu assisti, eu achei o filme genial. É engraçado isso, eu também reassisti agora, e eu achei ele cheio de defeito. Eu achei ele genericão. Né? E eu pensei, eu não sei se eu que evoluí ou o filme envelheceu mal. É uma questão que a gente, como disse até, você ficou do texto assustado. Provavelmente você assistiu lá Texto Assustado e gostou do que você viu hoje também, né, Jay? Gostei, então. Eu achei que eu ia mudar. Fiquei com medo, porque eu falei, indiquei pra tanta gente esse filme. É gostoso, então. Né? E aí eu fiquei até com vergonha, né, que eu falei, depois eu falei, já assisti, eu falei, gente, eu indiquei esse filme pra eles, é um filme super genericão. É tipo, né? Então, mas tudo bem. Como é que é? Telecine? Telecine, exatamente. Telecine. Corujão. Né? Aquela coisa da madrugada que tá passando. Mas aí eu falei assim, eu vou tirar essa dúvida, não é possível. Aí eu fui procurar as críticas do filme. E o filme é super bem criticado. Super. Eles acham esse filme próximo, assim, de uma obra-prima que não existia, assim, no cinema americano. Que é justamente isso, que é as questões principais do filme não estão nessa coisa da relação do menino com a Kim Basinger ali, que também é meio tirada do nada, assim, ela simplesmente decide dar pro moleque. É mais ou menos isso. No roteiro fica bem assim, né? Eu achei isso meio... na verdade, é a história do casal que tá quebrado, né? Que é o Jeff Bridges, tá uma das melhores atuações do Jeff Bridges da história dele. Inclusive, ele tá incrível. A história, né? Ele conduz a história ali. Conduz a história, exatamente. Não, ele tá incrível. Inclusive, pra mim, as atuações de todos ali são melhores que o roteiro, assim, sabe? Sim. Você vê pelos atores. Exatamente. Então, tem umas coisas emocionantes no filme. O brasileiro que fez a trilha sonora ele faz uma trilha sonora dramática e potentíssima. Você consegue escutar. Marcelo Arvos aí, bem bom. Inclusive, eu lembro que eu usei a trilha sonora desse filme para um trabalho de faculdade. Ou não me lembro agora, ou de pós-graduação. Fiz um trabalho com poesia visual, que eu precisava fazer alguma coisa do gênero, e eu usei essa música, porque eu achava essa música maravilhosa. Ela é bem potente e forte, a música. Tem uma das melhores coisas do filme. Só para dizer para vocês o que é. É um casal que tá ali quebrado de luto, né? Que é a Kim Basinger e o que é o nome da Kim Basinger no filme? Marion. Boa, Marion. E ele é o Ted, né? Ele é o Ted Cole, que ele é um escritor ele escreve, em sua maioria, livros infantis. E ele também ilustra os livros. Ilustrados, né? Livros ilustrados. Ele sempre fala, inclusive ele repete essa frase várias vezes no filme. Assim, eu gosto de escrever, aí ele mostra a mão e fala, e gosto de desenhar. E gosto de entreter crianças, né? Tipo, ele fala isso várias vezes no filme. Parece que é um jargão dele, assim, que ele usa na entrevista, ele usa para as pessoas e tudo mais. E curiosidade que o próprio Jeff Bridges que faz os desenhos do filme. Ele usa realmente tinta, que é uma coisa tradicional dos aquarelistas, né? Para quem não conhece, os aquarelistas bem tradicionais usam realmente tinta de lula. Tinta de lula, eles usam isso. E é muito legal, né? Porque você vê essas gravuras que ele faz ali, é um livro infantil, mas o traço e o que ele remete não é uma coisa muito infantil. Não é infantil, é até meio perturbador, se você olhar direito. Mas é bem aquilo mesmo. Inclusive, o menino com a porta no chão ali, que ele tá... Que é no filme, ele tem... Você vê que ele tem um pipi ali. Daí é bem grotesca a imagem. Mas, enfim. E aí, eles estão passando pelo luto, né? Eles perderam 2 filhos e eles resolveram ter uma filha. E isso não deu muito certo, né? É uma coisa complexa. E aí, num verão, eles decidem contratar ele, né? Decide contratar um assistente, que aí muda toda a dinâmica do casal. Inclusive, tipo, eu até acho que essa dinâmica foi uma dinâmica de cura para eles, né? Eles acabam, tipo,
expõe mais os problemas deles, né? Tipo... Sim, porque eles estavam engolindo totalmente tudo que aquilo, né, tinha acontecido. E a menina... Eu acho que eles acabam tendo que espiar a dor deles. Eles ainda não olham, mas eles já dão uma olhada. Exatamente. Ele passa por um mulherengo, né? Que na verdade não é só isso, ele tá mastigando aí a dor dele ainda. Tem a filha, que a filha deles no meio dessa briga, que é a Ellie Fanning, que chama. Ellie né? Fanning. Que é a irmã muito bonitinha no filme, pequenininha. Linda! Ela fez o Demônio Neon agora há pouco, não foi? Ela que fez? Que ela tá grande. Acho que foi, não foi? Acho que foi. Ela é boa, essa menina. Ela fez o Demônio Neon do Refn. Do Refn, que é um diretor brutal aí, um dos melhores diretores que eu acho da atualidade. É ela mesmo, isso mesmo. O Demônio Neon. O Refn, então assistam também. Você vê, ela cresceu bastante. bastante. Que ano que é Demônio Neon? É do ano passado. 2016. 2016, porque eu vi faz tempo já. Ela já tá com seus 17, 18 anos, esse filme. Demônio Neon. Enfim, e aí o filme se passa... Tem os momentos poéticos do filme. Eu acho que isso que me pegou na época. Como eu disse, tipo, ela, como ela nasceu depois da morte dos irmãos, ela nunca conheceu os irmãos. E aí os pais têm um mural de fotografia na casa em que eles contam tudo o que aconteceu ali pra filha. Ele mostra a foto e fala assim, aqui foi um dia tal. Então ela conhece a história dos irmãos do começo ao fim. Né? Só pela narrativa das fotos, né? E isso ela cria esse amor por eles, é bem interessante, né? É demais. Por conta da história que é contada. Né? Exatamente. Das fotos. Fala, Vivi, que você vai falar. Uma das coisas, já no início, assim, uma das primeiras cenas do filme é que ela vê uma das fotos e eles estão, acho que é meio corpo só, e ela olha para o pai e significa foto, como é que é? Quando não tem meio corpo ou foto pela metade significa que tá morto, tipo, ela não entende o porquê não tá o corpo inteiro na foto. Exato. É tipo, por que não estão os pés? Então, ela associa isso à morte. Então, se a foto não tá inteira, é porque significa que essa pessoa já morreu. E é bonitinho também o jeito que o Ted, né, o personagem do Jeff Bridges, se relaciona com ela. Ele usa as ideias dela, que ela fala para os livros dele, né? Então, assim, que barulho que é esse? É um barulho de uma pessoa tentando não fazer barulho. Aí ele vai lá e escreve para fazer um livro infantil, porque é o que deve ser real. Acho que a maioria o que é uma coisa engraçada também, se vocês perceberem livros infantis, outra coisa que o Spike Jonze genialmente dirigiu aquele Where the Wild Things Are. Quem assistiu? Vocês assistiram esse Where the Wild Things Are? Onde estão... onde vivem as criaturas selvagens? Algo assim. Não vi, eu acho que eu não vi. É maravilhoso. Também é baseado num livro infantil. Como é que é o nome? Repete aí. Where the Wild Things Are. Where the Wild Things Are, tá bom? Aconselho também. O Spike Jonze que dirigiu. Tem essa característica também, que quando o livro infantil é muito bom e cheio de simbolismo, ele encanta os adultos também, tá? E eu me conecto muito com isso também, porque eu tenho uma visão muito boa sobre, tipo, Snoopy, Peanuts, Calvin Haroldo, sabe? Mas eu adoro também. Pois eu leio hoje Calvin Haroldo, e aí eu lembro quando eu era pequeno, eu não entendi o simbolismo, mas hoje eu entendo e eu fico mais emocionado. Eu acho que Mafalda tem, né? Sim, Mafalda. Eu ia falar para Mafalda, mas eu sabia que você citar. Porque tá na Espanha, né? Tá na sua área aí. Mas o Where the Wild Things Are tem isso, e o filme traz isso também. Por isso que eu gostei bastante. Mas no geral, assim, o filme tem um roteiro meio empurradinho ali, sabe? Não é uma coisa tão bacana, mas é gostoso você ver a evolução dos personagens. O Jeffrey Bridges evolui de uma forma maravilhosa, né? Ele, tipo, ele é um cara meio displicente, assim, tanto que toda hora ele só tá com a porra do roupão pelado, Ele usa uma bata ali e depois você não tá pelado, né? Quando o menino chega lá, o Ed, ele chega e vê ele pelado, ele, tipo, fica até meio sem graça, porque ele tá nem aí. Inclusive, tem uma cena, acho que nas primeiras cenas ele tá pelado com a filha no colo, né? Quando ela fica... É exatamente a cena dessa daquela fala. Que o pênis, ele comenta lá que ele gosta... O pênis dele é engraçado. Ele fala... Ele falou que ele gosta da reação, né? Quando alguém vê você nu pela primeira vez. Ele fala. Exatamente. Então ele sempre dá um jeito de se colocar. Sim. Um jeito pra saber dessa reação. Aí o filme flerta com o humor, né? Pra quebrar. Tem umas cenas de humor ali, que tem uma mulher louca ali.
Mas, no geral, o filme tem uma poesia visual muito boa, né? Me incomodou, nessa segunda vez que eu falei, me incomodou a facilidade do sexo no filme. Eu achei que não, realmente é uma coisa que podia passar um pouco mais de leve ali. Tinha bastante coisa. Inclusive tem uma cena que a Vivi disse que ficou super emocionada, né? Que é quando eles estão transando e ela começa a chorar, porque obviamente ela tá lembrando do filho dela. Porque tem essa relação. Ela fala que será que eles transaram antes de morrer? Porque é isso que os jovens querem, né? E talvez ela estivesse pensando isso. Então eu não sei. Então fica uma coisa dúbia. Fica no ar isso. E é horrível. Se ela tá pensando, é horrível porque, tipo, será que ela tá transando com o menino justamente por isso? Exatamente. Pensando no filho dela. Ela começa a chorar, e aí o menino começa a chorar. E, tipo, então, é gostoso assistir o filme e perceber essas nuances leves, assim, do filme. O filme te pega mais no terceiro ato, porque daí fica muito emocionante e profundo. Você começa a entender ali a motivação de todo mundo. E aí fica até uma coisa meio aberta, tipo assim, será que a personagem da Kim Basinger já é uma idiota mesmo? Ela simplesmente abandonou e foda-se, né? Ela falou, não, isso não é pra mim. Eu entendi muito esse filme como um filme que fala sobre dor, perda e solidão. Exato. E eles não olham pra dor. Como lidar com isso, né? Exatamente. E essa porta no chão é a dor. Inclusive, quando você entende, né, toda a simbologia e a metáfora, é tipo assim, cara, pra você ser feliz, você vai ter que abrir a porra dessa porta e você vai ter que encarar o que tá lá dentro. Entendeu? E eu acho que é isso, é a dor. Exatamente. Eles não estão. E ela foge. Ao invés de ela encarar a porta, olhar pra porta e falar, bora lá, ela foge. Eu acredito que se o filme for feito hoje, o roteirista pegasse o Todd Williams que dirige o filme, né? Se o roteirista pegasse o filme hoje, que é baseado num livro chamado, acho que Um Ano de Viuvez, acho que chama, né? Eu acho que o roteiro seria um pouco mais diferente. Um pouco diferente, desculpa. Porque me parece que tem alguns mecanismos fáceis no roteiro, né? Como eu te falei, tipo, eles resolvem muito fácil, tipo, ela tá lá e tipo, faz, sabe? Acontece. Por isso que talvez incomode um pouco. Mas hoje talvez fosse diferente. Inclusive, que eu falei, o diretor, inclusive, nem é tão expressivo. Foi a única coisa realmente cinematograficamente boa que ele fez. Tô falando em questão de tipo, drama, essas coisas assim. Acho que a coisa mais... Como eu disse, acho que 2 filmes que ele fez depois disso, que foi Celular, né, e Atividade Paranormal 2. Isso não tem nada a ver, né? Tipo, sobe e desce ali na carreira, vai entender. Mas até eu e o Dias estava conversando, né, que uma coisa que a gente sentiu bastante falta são os embates mesmo, né, porque é tudo muito... Estou indo embora, vou ficar. E se não fosse, né, se não tivesse esse peso da atuação que eles trouxeram, ia ser um filme bem flat. Ruim. Bem flat. Ia ser ruim, porque, né, o que trouxe a diferença pra ele foram os atores. Né? E aí a cena final, né, tipo, que ele conta o que realmente aconteceu ali. Inclusive, além de contar, tem um gag visual que eles usam o filme todo, que é a lanterna de ir para a esquerda, né? Que é que ele conta ali. E aí, quando ele conta, você vê que a dor deles é realmente muito profunda. Cara, ele contando ali, gente, juro, caiu 2, 3, 5 ciscos no meu olho nessa hora. Bizarro. Ali, ó. Aquele homem, com aquela profundidade. Ai, e aí o nosso eterno dude, né? Porque, né, não dá para desvincular ele da imagem de Grande Lebowski. Mas é bem isso mesmo. Então, acho que o filme vale a pena assistir, principalmente para quem quer confundir o espectador também, como todos os outros, né? E, cara, essa segunda vez eu me diverti menos que a primeira. A primeira eu lembro que eu fiquei mais fascinado pelo filme. Alguma coisa no filme no começo me pegou, talvez a época, talvez o motivo também da questão é muito sofrido, né? Aquele final que mostra o corredor sem as fotos no final. Horrível aquilo. A menina, mas mesmo assim a menina continua narrando as fotos. Né? Ela olha e fala assim, aqui tinha foto tal, era isso, aquilo. Então aquilo é muito triste, porque você tá destruindo a memória, uma memória ali, né? Tipo, E a solidão, né? Aquele corredor vazio, sem as fotos, sem nada. Sim. Tipo, aquilo é isso. Acabou tudo. Exatamente. Ele, inclusive, levou os negativos. Exatamente. Para ninguém conseguir... A última esperança... ninguém conseguir reproduzir as fotos. Mas vale a pena. Vocês identificaram mais alguma coisa no filme que acharam interessante? Porque para mim tem
como eu disse, tem essas coisas ruins, mas eu acho que tem nuances no filme que são muito boas ainda. Né, a questão dos desenhos, a simbologia do Door on the Floor. Quando ele, eu acho que uma das partes mais fortes no filme é quando ele tá contando pros adultos, né? Lendo o livro dele, né? Que é o Door on the Floor, que justamente faz essa. Que eu falei que faz essa rima visual com exatamente o último take do filme. Que, sim, assim, mas faz link com toda a história, eu acho, né? Porque você lembra naquela parte que ele tá contando ali, ele pega e ele fala. Tem a porta, né, no chão, e ele fala: as crianças que foram visitar o buraco desapareceram por ele, né? E nessa porta, algumas crianças dentro da historinha dele entraram e aí não foram mais encontradas. E aí a mãe, que estava ali na cabana, né, que as criancinhas foram visitar os filhos dela, ouviram um barulho horrível de lá de dentro, né? E ela viu coisas horríveis. E o que são essas coisas horríveis que tem lá dentro, né? É tudo que eles estão guardando dentro deles ali também, né? Sim. Só que, que eles não estão sabendo lidar. Exato, é a dor, né? Só que uma outra coisa que eu achei super legal nessa história dele é que ele meio que conta a história deles, do casal. Porque ele fala, existia uma mãe que não sabia se queria ter filhos, existia um filho que não sabia se queria nascer. E aí ela pensa, por que eu vou colocar a criança pensa, por que eu vou nascer se tem essa porta no chão? E aí a mãe pensa, mas além da porta no chão, existem as flores, existem as árvores, existem coisas bonitas. E aí a criança nasce. E aí é quando ela começa a falar para a criança nunca abrir essa porta. E é muito o casal que decidiu ter um filho depois de perder os outros dois. Tanto que um determinado ponto, a mãe fala, eu me arrependi, eu nunca deveria ter tido essa filha. Então, para mim, é muito isso. Quero, mas não quero. Por que eu vou ter um filho no meio de toda essa dor? Eu só terei se ela não tocar na ferida. Tanto que depois ela fala que ela prefere ser... Ela prefere que a filha dela não tenha uma mãe do que ela ter uma, então, do que ter uma mãe ruim. Sim. E olha essa sua análise, Vivi. Essa sua análise mostra como transformar o filme num drama erótico não tem nada a ver. Entendeu? Nada a ver! Não tem nada a ver. Entendeu? Porque, tipo assim... necessário, né? O filme é muito não tem nada a ver. Bonito, assim. Apesar de ter... por isso que eu acho que, tipo, podia ter menos elementos. Podia ter só uma insinuação ali que já estava perfeito. Porque já ia funcionar. Não, eles forçam um pouquinho ali pra... Eles forçam demais, né? Pra ter o sexo ali com a Kim Basinger com um menino de sei lá quantos ele tem, 16, 17. Por aí, entre 15 e 17. Tanto que ele fala, né, que ele é virgem e tudo mais. Enfim, então não precisava. Então isso é um elemento, é um catalisador. Eu entendo ali como um catalisador, mas eles se transformam muito como... Quer dizer, eu tô falando da promoção do filme, né? Eles transformam isso muito como o principal. Tipo, a questão principal do filme é essa, é a traição da esposa com o marido, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu acho que os elementos são outros ali, tá? Então vale a pena assistir, né? Eu acho que tá bom por hoje. Chega de bizarrice. Esse, como eu disse, era um filme mais normal. Tá muito... Tamo felizes. Acho que hoje foi 3 filmes que vocês gostariam de assistir. Pink Flamingos, quer assistir? Não sei, talvez. Se você ficar excitado, conta pra gente. Eu duvido que você vai ter coragem. Gente, eu duvido também, viu? Eu quero comentários reais e verdadeiros. Assim, assisti Pink Flamingo e achei genial. Achei genial. O que tem de gente que acha genial? Nossa, só ler os comentários aí nas críticas. Assisti Lateta assustada e achei patético. E me assustei. Não, e achei patético. Pode falar também, entendeu? E o Door on the Floor, todo mundo vai ficar, mais ou menos. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar, exatamente. Mas, gente, por favor, sejam verdadeiros. Aqui não tem problema, não. Preconceito nenhum, nem julgamento. Somos pessoas comuns falando sobre filmes reais. Exato. Filmes que tocam no nosso âmago. Filme da vida, não sei, né? Eu acho que filme Pink Flamingo não é bem o filme da minha vida, não. Não é? Não vem com essa loucura, não. Beleza, então? Acho que temos por hoje. Tá bom? Beijão, gente. Dá um tchau. Quer dar um recado aí, Jay? No final? O Jay fala tão bem, né? Vamos encerrar. Gente, olha... nós 3 aqui, nós revimos filmes, então revejam filmes, né? Também. Porque quando você revê um filme, vocês têm um olhar totalmente diferente, né? Orem pela galinha, porque, pelo amor de Deus, que coisa
horrenda. Exatamente. Pelo amor de Deus. Se vocês defenderem essa cena, pelo amor de Deus, coloquem lá e falem pra gente o que vocês acharam. Então vamos encerrar? Ó, gente, pare de julgamento. Se vocês defenderem, eu julgo essa cena, eu julgo, não tô nem aí. Essa eu julgo. Essa eu julgo. A galera quer Polêmica, gente. Essa eu julgo. Assistam e falem. A galinha mereceu estar naquela cena? Nossa, me passa seu endereço que eu mando te prender agora. O diretor estava certo, dizendo que ela teve uma melhor vida, sim. Então tá ótimo, gente. É isso aí, muito obrigado. E é isso aí, assinem o canal. É isso aí, gente. Curtam a gente no Instagram e toda aquela coisa que vocês já conhecem, que eu preciso dizer aqui sempre, porque vocês não fizerem isso, vocês não ajudam a gente. Por favor, né? A gente depende disso. Beijo na alma de vocês, gente.